Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral finalmente entraram em um acordo para aperfeiçoar o sistema eleitoral, que já é seguro e auditável. No Judiciário, o PGR pede o arquivamento da investigação que apura uma suposta participação de empresários bolsonaristas na incitação ao financiamento de atos antidemocráticos. E na economia, a taxa de desemprego no Brasil volta a cair e registra o menor patamar desde dezembro de 2015. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. CBN Eleições 2022. E eu começo essa edição contando para você que aquela série Militares querendo se meter no processo eleitoral teve o último capítulo hoje e aparentemente uma nova temporada não foi renovada. E isso aconteceu após a segunda reunião entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Hoje, tanto o Ministério da Defesa quanto o TSE entraram em um acordo sobre uma sugestão dos militares para aperfeiçoar o sistema eleitoral que, lembrando, já é seguro e auditável. E o que ficou decidido na reunião de hoje é que as áreas técnicas dos dois órgãos vão apresentar um projeto piloto complementar para usar a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas, isso como parte do teste de integridade das urnas. E isso significa, na prática, que o tribunal acolhe o principal pedido dos militares para dar mais transparência ao sistema eleitoral. Mas mesmo assim, Alexandre de Moraes fez questão de reforçar a integridade do sistema, que não tem qualquer possibilidade de fraude. E para você entender melhor como é que funciona todo o processo, hoje as urnas elas já são testadas, mas elas são levadas aos tribunais regionais. E lá os votos são depositados em cédulas de papel e depois digitados na urna para comparar os resultados. Agora, a ideia é apresentar um piloto com o uso da biometria dos eleitores nas próprias sessões eleitorais. Bom, depois desse encontro entre os militares, a reunião foi vista como positiva e a discussão sobre urnas eletrônicas parece ter sido superada. Inclusive, hoje na reunião, todos os militares que participaram reconheceram o êxito nos testes de verificação das urnas que já foram feitos por universidades. Eu até falei sobre esse assunto na semana passada aqui no Panorama CBN. E até em breve vai ter um evento público para apresentar os resultados deste teste com a participação da Comissão de Transparência Eleitoral e das entidades fiscalizadoras das eleições. Aproveitando que eu estou falando de eleições, vamos para a agenda dos candidatos à presidência. Hoje o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, esteve no Rio de Janeiro e disse que, se for eleito, vai nacionalizar radicalmente a produção de combustíveis fósseis que o país precisar pelos próximos 15 ou 20 anos, ocupando a capacidade ociosa de 30% das refinarias para desdolarizar o preço dos combustíveis. Essa declaração de Ciro Gomes foi dada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio, onde o candidato participou de um encontro com empresários. Ciro comentou que, se for eleito, um de seus primeiros passos vai ser realizar um leilão reverso para que o governo federal consiga integralizar 60% de ações da Petrobras. Eu vou me assenhorear em nome do povo brasileiro, da Petrobras, recomprando 9,5% do capital ordinário votante para que 60% desse capital seja integralizado pelo Estado brasileiro. O governo federal vai recomprar no leilão reverso assim que eu assumir o governo. Por quê? Porque ao mudar a política de preço da Petrobras, eu sinalizo para
uma mudança radical na política de dividendos criminosa que a Petrobras hoje financia os acionistas privados, a quem Lula e Bolsonaro entregaram mais de 70% do capital não votante da Petrobras, que o controlador vai comprar todas as ações de quem se sentir prejudicado até integralizar novamente 60%. Mas antes, Ciro Gomes comentou que, a longo prazo, ele quer preparar o país para investimentos em energia limpa, desligando, por exemplo, as termoelétricas ao longo dos próximos anos. Sobre o resultado da última pesquisa IPEC de intenção de voto, que mostra Ciro em terceiro lugar e bem distante do segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro, ele diz que segue apostando no eleitor desempregado e endividado. E Ciro, que sempre falou que vai levar a eleição já no dia 2 de outubro, mudou de tom, diz que ainda está confiante na vitória, mas talvez no segundo turno. Um democrata como eu acredita que a política é a tarefa de comover a população. Eu estou propondo a todos os endividados brasileiros, milhões de desempregados e de pessoas constrangidas na informalidade, que identifiquem em mim um único candidato que tem uma proposta de mudança. E eu vou contra qualquer que seja a pressão do sistemão, que gostaria muito de eliminar o povo da jogada, eu vou levar essa candidatura à vitória, não sei se ainda no primeiro turno, mas Deus é que vai dizer e não o sistema. Já o candidato do PT, o ex-presidente Lula, mudou de tom hoje. Ele concedeu uma entrevista na Rádio Clube de Belém, porque amanhã ele vai estar no Pará. E nessa entrevista de hoje, ele disse que Bolsonaro joga sujeira para baixo do tapete. O ex-presidente disse que Jair Bolsonaro não quis investigar Fabrício Queiroz, os seus filhos ou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E chama atenção nessa fala de Lula porque a postura do candidato do PT é diferente da adotada no último debate na TV que aconteceu na Band no domingo, em que ele não questionou o Bolsonaro sobre as denúncias de corrupção envolvendo a família dele e a gestão também da pandemia de Covid-19. Depois nós tivemos agora, por exemplo, um presidente da República que sequer exigiu a investigação do Queiroz, que sequer exigiu a investigação dos seus filhos, e sequer investigou as denúncias que a CPI encontrou contra o Pazuello nas negociatas feitas com a vacina. Então nós temos um presidente da República que não apenas coloca a sujeira embaixo do tapete, como ele transforma em sigilo de 100 anos tudo e qualquer denúncia contra ele. Lula também intensificou as críticas à Lava Jato e disse que foi levantada a maior calúnia da história do Brasil contra ele. E Lula também atacou Bolsonaro por usar a transposição do Rio São Francisco na campanha à reeleição. A transposição foi iniciada no governo petista e Lula disse que Bolsonaro está contando mentiras na televisão. Hoje também o ex-presidente Lula fez uma campanha em Manaus e em frente à fábrica da Honda, na capital amazonense, Lula garantiu que vai manter a Zona Franca de Manaus em uma possível reforma tributária. Já o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, visitou hoje as obras da Ponte da Integração em Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. No local, ele se encontrou com o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. O candidato do PL disse que estuda zerar impostos federais incidentes sobre rações usadas na piscicultura e ampliar a produção de pescados no lago de Itaipu. Ele também disse que a Ponte da Integração deve ser inaugurada até o fim deste ano e que vai ajudar a desafogar a Ponte da Amizade. Por fim, Simone Tebet, candidata do MDB, fez um encontro hoje com membros do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul. E enquanto eu gravo este podcast, a reunião está acontecendo. Sabatina CBN, o Globo e Valor. Hoje foi o último dia da sabatina realizada pela CBN em parceria com os jornais O Globo, Extra e Valor Econômico. E o candidato ao governo do Rio, que foi ouvido hoje,
foi o atual governador e candidato à reeleição pelo PL, Cláudio Castro. Na entrevista, ele disse que pretende abrir um capital da parte da Companhia de Saneamento do Rio que ainda cabe ao Estado e que espera que, em 10 ou 12 anos, o Rio de Janeiro esteja em total equilíbrio fiscal. Cláudio Castro também criticou o primeiro acordo de recuperação fiscal que foi fechado em 2017, ainda no governo de Luiz Fernando Pezão, alegando que o pacto era incumprível. Na sabatina de hoje, o candidato disse que, após a eleição, vai começar o processo de modelagem para fazer o IPO da prestadora de serviços. Eu provavelmente tá no meu plano abrir o capital dessa SEDAI que ficou, fazer o famoso IPO dela. Nós acreditamos que ainda pode ser mais um recurso ainda na casa de uns 10 bilhões de reais e começar a modelagem assim que passar a eleição, começar um processo de modelagem para que a gente possa fazer o IPO que é, na verdade, abrir o capital da SEDAI. Cláudio Castro também admitiu os erros da Fundação CEPERJ, que é o Centro de Pesquisas e Formação de Servidores, que está sendo investigado por causa de uma folha de pagamento secreta. Na entrevista, Cláudio Castro prometeu mais transparência caso ele seja eleito. Eu, em momento nenhum, neguei. Eu sempre disse, há erros, criei uma comissão, todos que erraram serão punidos. Eu procurei o Ministério Público para pedir para eles para me ajudarem a que nós pudéssemos fazer um modelo que fosse mais transparente, que jogasse luz a isso tudo. O candidato do PL atacou ainda Marcelo Freixo, do PSB de Bola. Castro disse que Freixo é a maior mentira dessa eleição, que é uma crítica aí às mudanças de discurso do principal adversário nessas eleições. A grande diferença é quem governa e quem conta história. O Freixo é a maior mentira dessa eleição. Todo mundo sabe o que eu vou pensar daqui a 10 anos. Ele não. Pelo menos a campanha está fazendo ele uma pessoa melhor. Já foi à igreja, já é contra as drogas. Para ficar 100% é só ele fazer a arminha e apoiar o Bolsonaro. Aí ele vai estar 100%, talvez até ele ganhe a eleição. Na segurança pública, Cláudio Castro disse que não pretende recriar a Secretaria de Segurança Pública porque, para ele, o atual modelo com 2 secretarias, uma da Polícia Militar e outra da Polícia Civil, tem funcionado. Por fim, o governador também disse que, caso seja reeleito e o ex-presidente Lula do PT vença a disputa nacional, ele não vai ter problemas para estabelecer pontes com o governo federal. Você lembra daquela operação que mirou empresários bolsonaristas que aconteceu na semana passada? Então, hoje, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, recusou o pedido de 4 senadores para abrir uma investigação contra os empresários bolsonaristas que no WhatsApp defenderam um golpe de Estado. Na semana passada, relembrando aqui para você esse caso, o ministro Alexandre de Moraes autorizou buscas e apreensões contra esses empresários. No documento, Alexandre de Moraes escreveu que não há dúvidas na conduta deles da possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Na manifestação que foi enviada hoje ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator desse caso no STF, Lindor Araújo elenca pontos pelos quais o requerimento deve ser rejeitado e arquivado. Entre eles, a ilegitimidade dos autores, a irregularidade na representação, a prática de persecução penal especulativa indiscriminada, exploração eleitoral e midiática do caso, além de desrespeito ao sistema acusatório. Lindor Araújo argumentou que os autores desse pedido não possuem legitimidade para peticionar no caso, uma vez que a legislação não permite a intervenção de indivíduos ou de entidades sem qualquer ligação com os fatos em apuração. Além disso, ela acusou os parlamentares de um viés de autopromoção com viés eleitoral em cima do caso. Agora eu vou falar sobre a família Bolsonaro porque a Polícia Federal pediu à Justiça Federal a abertura de uma investigação para apurar uma movimentação financeira realizada por Ana Cristina Valle,
que é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Essa movimentação financeira foi para comprar uma mansão em uma área nobre de Brasília. Segundo o jornal O Globo, o pedido foi feito a partir de um relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o órgão de combate à lavagem de dinheiro. O documento aponta transações atípicas durante a aquisição do imóvel, que seria, segundo a PF, aparentemente incompatível com o exercício da função pública de assessora parlamentar e que teria sido feita por meio de uma pessoa interposta. A defesa de Ana Cristina Vale diz que não tem conhecimento sobre esse caso. E a suspeita da PF envolve uma casa onde mora Ana Cristina e o filho mais novo do presidente, Jair Renan Bolsonaro. De acordo com o relatório do COAF, a ex-mulher de Bolsonaro transferiu R$867 mil para uma empresa de transporte de cargas do Distrito Federal. E a firma pertence a Geraldo Antônio Moreira Júnior Machado, que teria usado uma parte desse valor, 580 mil, para pagar a entrada da compra da mansão, que é avaliada em 2,9 milhões de reais. Essa compra aconteceu em junho do ano passado e o restante do valor foi financiado. E Ana Cristina, que é assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, negava ser a dona dessa casa. Mais recentemente, ela apresentou uma nova versão. Como ela é candidata a deputada distrital, a ex-mulher de Bolsonaro declarou ao TSE ser proprietária dessa mansão, que, segundo ela, valeria R$829 mil. Só que, de acordo com a matrícula do imóvel, que foi emitida nesta quarta-feira, em que o jornal o Globo teve acesso, o imóvel ainda está registrado no nome de Júnior Machado. Ele foi procurado pela reportagem e ele não retornou o contato. E por que isso chama a atenção? Porque para os investigadores, o uso de uma terceira pessoa nessa transação feita por Ana Cristina demonstra uma possível dissimulação da propriedade do bem imóvel adquirido, o que pode configurar um crime de lavagem de dinheiro. Além disso, a PF diz que há indícios da utilização de terceira pessoa interposta para obtenção de financiamento imobiliário e que tal conduta possui alcance típico de delito contra o sistema financeiro. A PF até tentou ouvir Ana Cristina no inquérito que apurava negócios do filho dela, Jair Renan Bolsonaro, que foi inocentado na conclusão da investigação. E em um documento do inquérito, a PF diz que tentou remarcar 3 vezes o depoimento da ex-mulher de Bolsonaro, mas ela não compareceu e, por isso, ficou registrado que ela exerceu o direito constitucional ao silêncio. Bom, aproveitando que eu estou falando sobre a família Bolsonaro, hoje o senador Randolfo Rodrigues pediu ao STF que colha os depoimentos de Jair Bolsonaro e do filho 04 Jair Renan sobre uma eventual interferência na ABIN em defesa de seus familiares. Nessa ação, o senador pede ainda a busca e apreensão dos celulares e computadores dos envolvidos. E isso aconteceu após uma reportagem do jornal O Globo revelar que a Agência de Inteligência do Estado brasileiro atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan. Um integrante do órgão, que foi flagrado numa operação, admitiu em depoimento que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado ao filho 04, que estava sob apuração de um inquérito da PF. Segundo o agente, o objetivo era prevenir riscos à imagem do presidente Jair Bolsonaro. A operação da ABIN aconteceu no dia 16 de março do ano passado, 4 dias depois do filho do presidente e do preparador físico dele serem alvos de uma investigação da Polícia Federal. A dupla é suspeita de abrir as portas do governo para um empresário interessado em receber recursos públicos. Na economia, a taxa de desemprego no Brasil voltou a cair no trimestre que foi encerrado em julho e ficou em 9,1%. Esse é o menor patamar desde dezembro de 2015. E no trimestre que foi terminado em abril, que serve de base de comparação, o índice havia ficado em 10,5%. No período que foi encerrado em junho, a taxa foi de 9,3%. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 9,5%.
9,9 milhões e atingiu o mais baixo patamar de desempregados desde janeiro de 2016, quando 9,8 milhões de pessoas estavam sem emprego. Esse índice não ficava abaixo de 10 milhões desde então. E esses dados que eu contei para você são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que foi divulgada hoje pelo IBGE. E sobre esse assunto, a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, explicou que o retorno ao mercado de trabalho foi marcado pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 e a reabertura da economia. Depois de 2 anos, o rendimento dos trabalhadores voltou a crescer e chegou a R$ 2.693 no trimestre. Esse novo valor é 2,9% maior do que o verificado no trimestre anterior, de fevereiro a abril. O aumento da renda frente a abril foi puxado pelo rendimento dos empregadores, dos militares e funcionários públicos estatutários e também dos trabalhadores por conta própria. Apesar disso, ainda está 2,9% abaixo do nível registrado no mesmo período do ano passado. Mas o economista do IBMEC, Gilberto Braga, alertou durante a programação da CBN que os dados mostram a fragilidade na comparação com outros períodos da série histórica. A renda, embora tenha subido no trimestre, ela é, em termos medianos, inferior a que se pagava há um ano atrás, ou seja, os novos empregos estão gerando uma remuneração pior, inferior ao que se pagava antes e até mesmo durante a pandemia. Por outro lado, há um crescimento de trabalhos e de vagas sem carteira assinada, e isso tudo gera uma situação de certa vulnerabilidade no sentido empregatício. A geração de vagas aconteceu não apenas em todos os segmentos pesquisados, como também em todas as categorias de emprego. Cresceu o número de trabalhadores domésticos com e sem carteira. E o número de trabalhadores informais bateu recorde com cerca de 13 milhões. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,25% aos 110.149 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,73% aos R$ 5,202. Já o euro terminou negociado com uma alta de 1,99% aos R$ 5,226. No cenário internacional, a morte do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev continua repercutindo. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin prestou homenagem ao Gorbachev, que era crítico ao governo de Putin. Nas palavras do presidente russo, o último líder da União Soviética, que morreu ontem aos 91 anos, teve um grande impacto na história do mundo. Ele falou isso em um telegrama de condolências e escreveu exatamente isso. Abre aspas, Mikhail Gorbachev é um político e um estadista que teve um grande impacto na evolução da história do mundo. Guiou o nosso país em um período de mudanças complexas e dramáticas e de grandes desafios de política externa, econômicos e sociais. Fecha aspas. E essa foi a primeira vez que Putin falou diretamente após a morte de Gorbachev. Na terça-feira, o presidente russo havia enviado condolências por meio do Kremlin. Se por acaso você fugiu da aula de história, eu vou aqui recapitular para você, hein? O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev ficou mundialmente conhecido como um homem que acabou com a Guerra Fria sem violência. Mas muitos russos o condenavam por ter iniciado as ousadas reformas de abertura, a perestroika e a glasnost, que levaram ao colapso da União Soviética, dando aí início a um período economicamente difícil para os países que se desmembraram da União Soviética. E ele foi responsável por implantar o processo de abertura política na então potência comunista e também por negociar com os Estados Unidos o fim da competição por armamento nuclear. E em 1990 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. De acordo com o Hospital Clínico Central da Academia Russa de Ciências, onde Gorbachev estava internado, ele morreu após uma doença grave e prolongada.
O funeral do último líder da União Soviética vai acontecer no sábado, no mesmo local onde o corpo do ditador soviético Joseph Stalin foi exposto após a morte dele em 1953, no famoso Salão das Colunas da Casa dos Sindicatos de Moscou. Essa cerimônia vai ser aberta ao público, mas o Kremlin diz que ainda não decidiu se vai dar a cerimônia ao tratamento de funeral de Estado, que é comum a ex-chefes de Estado. Em funerais desse tipo, só para você entender, há homenagens oficiais e a presença de militares das Forças Armadas e de líderes e ex-líderes. E a presença do presidente russo Vladimir Putin também é dúvida. Hoje também o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar profundamente triste ao saber da morte de Gorbachev, que, segundo ele, é um estadista único que mudou o destino da história. Antônio Guterres disse o seguinte, abre aspas, ele fez mais do que qualquer outra pessoa para que a Guerra Fria tivesse um fim pacífico. O mundo perdeu um líder global importante, um multilateralista comprometido e um militar incansável pela paz. Fecha aspas. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.